O tema dessa palavra, não temas, crê somente, você vai encontrar Marcos, capítulo 5, verso 36, é isso mesmo? Marcos, capítulo 5, vamos abrir as escrituras juntos? Versículo 36. Chegando perto aqui, as folhas bem finas. 5, 8, 5, 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Yahushua disse ao dirigente da sinagoga. Depois você vai ler o texto em questão para entender o motivo quando chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo que a filha dele já havia morrido. Não deviam mais incomodar ao mestre Maruel e Yahushua, não fazendo caso do que eles disseram. Yahushua não deu a mínima para o que estavam falando. Disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Então somente creia. Sobre isso que nós queremos falar agora. Fazer umas considerações introdutórias. Por exemplo, aqueles que ensinam as escrituras de bom grado, de coração, de realmente usados pelo Espírito da verdade, receberão os galardões nos céus. Tudo que nós fizermos aqui na terra que não for realmente, genuinamente pelo Espírito da verdade, não vai passar para a eternidade. A obra de cada um de nós vai ser provada. Madeira, feno, palha, ouro, prata, pedras preciosas, não está escrito aos Coríntios? Então tudo aquilo que nós fizermos aqui na terra, que não for pelo Espírito da verdade, não vai ter condecoração eterna. Ademais, as Escrituras afirmam que iremos passar pelo tribunal de Yahushua, justamente para ser julgados pelas nossas obras. Não o juízo final, note bem, mas o tribunal de Yahushua, todo crente vai passar por ele, chamado Yahushuahinhos que creem em Yahushua. Aqueles que ensinam realmente de maneira despretensiosa, sincera. Segundo grupo, os que pregam de má fé, charlatães da fé, os enganadores, e pensam que a piedade é fonte de lucro, conforme afirma o emissário Shaul. Esses vão passar vergonha naquele dia. Serão envergonhados mesmo. Porque lá em 1 Yohanan diz que para que não nos afastemos envergonhados. A vergonha vai tomar conta do rosto desses que pregam sem autorização do Espírito da verdade. É obra da carne, obra humana. Bom, feitas essas duas observações, nós queremos destacar a condição imutável para a nossa salvação e para vivermos aqui de uma maneira escritural correta, agradável aos olhos do Altíssimo. Romanos capítulo 5, verso 1 diz que nós somos justificados pela fé. Automaticamente, consequentemente, temos Páscoa, mediante Yahushua, Mehushihai. Não está escrito? O carcereiro, em Atos capítulo 16, pergunta para o emissário Shaul, diante daquela manifestação inusitada pelo Espírito da verdade: que devo fazer para ser salvo? E a resposta foi uma só: crê
em Yahushua será salvo tu e a tua casa. Ele não disse para aquele homem que deveria fazer qualquer tipo de sacrifício, dar dízimo, oferta, fazer campanha no monte, correntes, nada disso. Ele disse simplesmente creia. Foi a mesma resposta que a autoridade máxima deu para Jairo. E de uma maneira bem enfática, não tenha medo, tão somente creia. Então, na realidade, para sermos salvos, nós precisamos apenas de crer. Crê em Yahushua será salvo tu e a tua casa. Yahuwah amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Consequentemente, estender-se-á em nossas vidas a prática da palavra, das boas obras e tudo mais. Mostra-me a sua fé pelas obras. É possível a pessoa dizer que creu e não ter uma conduta condizente com a palavra, a prática da palavra. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10, deixa também bem claro. Porque pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, não vem de nós, é um dom de Yahuwah. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pois somos criatura sua, porque somos criação de Yahuwah, para fazermos boas obras, as quais Yahuwah preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2, capítulo 8, até o versículo 8 até o versículo 10. Correto? Então, uma consequência da fé é a obediência, é a prática, a oração. Mas hoje em dia se invertem os valores. E os espertalhões, o que fazem? Pegam essas pessoas, essas presas fáceis, e começam a cobrar delas, exigir delas um procedimento sequencial dentro daquilo que elas erradamente entenderam. E começam então a introduzir usos e costumes, regras e mais regras. Fazer isso, tem que fazer aquilo, fazer aquilo outro, tem que dar o seu dinheiro, uma atitude de fé da sua casa, né? São os charlatães da fé, são os picaretas da fé. Tem que dar o dízimo, senão vai cair a torre da eletricidade na sua cabeça, o navio vai afundar, os seus negócios irão de mal a pior, e a pessoa embute aquilo na cabeça e aceita. E acaba acontecendo. Porque se ela mesma já concedeu, aceitou, se tornou vítima, inevitavelmente. Cidadão amigo meu estava numa situação crítica mesmo. E falou, assim, eu estou passando a ter necessidade na minha casa, vou ter que vender o meu caminhão, meu carro guincho aqui, que trabalha com reboque de veículos e tal. Ninguém entra aqui na oficina mecânica. E estava desesperado, passando até privações dentro da sua casa. Falei, vamos orar, irmão, para identificar todo o problema tem uma origem, você não acha? Não é óbvio? Sim ou não? Claro. Então, quebramos aquela maldição que ele havia aceitado de um determinado pastor, entre aspas, de que não deram o dízimo na sua igreja. Igreja também, entre aspas, aqui. Quebramos aquela obra maligna e a oficina fez um convênio com uma empresa. Quando eu cheguei lá na oficina dele, tinha tanto carros que nem mal
pouco espaço até para acomodar tantos veículos e havia feito um convênio com uma empresa muito conhecida no Brasil, que tem carros por todo o Brasil afora. Ele estava todo sorridente, feliz, e eu falei, para que você saiba que o Espírito da Verdade falou, realmente essas palavras outros valem dizer a mesma coisa. E foi confirmado através de uma outra pessoa, a mesma palavra que aceitara a imprecação maldosa de um determinado pastor pilantra, né? Pilantra da fé, porque não deram o dízimo. Gálatas 3,13 afirma que Yahushua tornou-se maldito em nosso lugar. Você pode até dizimar e ofertar se você quiser, voluntariamente, porque Yahuwah ama o que dá com alegria. Mas a partir do momento que o indivíduo condicionou qualquer tipo de atividade no reino de Yahuwah em troca de uma oferta, de um valor, estipulou uma quantia, isso é charlatanismo, isso é picaretagem. Esse indivíduo, inclusive, consegue, às vezes, enganar muitas pessoas. Um outro pastor, não estou aqui querendo falar mal de A, B ou C, não. Só estou apenas fazendo umas observações. Mas na realidade eu cheguei para um determinado cidadão e falei com ele, ó, para com isso, você fica amaldiçoando a sua igreja aí, porque não der o dízimo, que está amaldiçoado, bababi, aquela conversa fiada, lá do livro da lei, né? Quando Menehu, capítulo 23, diz, você pode até dar o dízimo, mas o mais importante não é o dízimo. A justiça, a misericórdia, essa fé. Devia-se fazer essas coisas sem omitir aquela. Algo espontâneo, voluntário. Se der o dízimo, você está abençoado. Se não der, está abençoado também. Porque o Yahushua que é o mais importante acima de dízimo e oferta. Você não é salvo por dízimo, oferta, sacrifício, mas é salvo pela fé. Automaticamente você vai contribuir, sim, você vai ser uma pessoa espontânea. E Yahuwah ama o que dá com alegria. O avarento viverá poucos anos. Aí começa a ser colocado em devidos lugares, em ordem espiritual verdadeira, os procedimentos de como devemos contribuir. Mas eu falei com esse cidadão, ele me respondeu assim, aqui é assim. Aqui é assim, como quem diz, aqui quem manda sou eu. Está vendo o perigo? O que devo fazer para ser salvo? Crer apenas, você não tem que fazer coisíssima alguma, você tem que crer. Você não tem que pagar um centavo por aquilo que é impagável. As Escrituras deixam bem claro, a graça é o favor imerecido, algo impagável, algo que você não consegue. Quando Yahushua disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a proporção aí, analítica do texto, sem dúvida alguma nos leva a concluir que não há valor, por mais expressivo que seja, que possa dar qualquer tipo de comparação em qual o valor que se deve cobrar. Não é mesmo? Todos, portanto, que cobram, insinuam valores, que exigem de você valores, são picaretas, são ladrões. Esses sim é que são roubadores. Quando diz lá em em Malaquias, não é mesmo? Roubará o homem agora. Esses é que são os ladrões, os charlatães da fé. Nós temos exemplos nas Escrituras que as pessoas contribuíam de maneira tão espontânea que o servo do Altíssimo dizia, chega, para, não precisa mais. A maneira espontânea, liberal de contribuir é pelo Espírito, meu amigo. Se você que está me ouvindo é um picareta, um charlatão da fé, receba essa como uma advertência, né? Porque nós somos salvos pela fé, justificados pela fé. Você não tem que pagar coisíssima alguma. Isso é inclusive crime.
crime e cair na mão aí de um juiz bem sério, ele vai dar até alguns anos de cadeia. Vai tomar vergonha na cara e ver que não se cobra o que é impagável. Se tiver alguém que possa argumentar de maneira suficiente e provar que aquele ato é um charlatanismo, hoje em dia quase que generalizou-se, não é mesmo? Mas a realidade é exclusivamente pela fé. Eu falo isso humildemente apoiado nos meus 50 anos de experiência, o que eu já passei nessa vida, percalço, sou um cidadão reciclado. Estou aqui para falar mal de A, B ou C, não. Estou querendo que você ande por passos verdejantes, não em capim seco. Você só vai comer na mão desses pastores falsos. Olha bem o que eu estou falando, pastores falsos. E tem os apacentadores verdadeiros. Isso foi colocado logo no início do vídeo. Os que pregam de boa fé e os que pregam por contenda, porfia, simplesmente para se aparecer e tudo mais. Tá vendo? Os que pregam por ambição financeira, eu não sei, arrecada tanto dinheiro, tantos valores, para quê? Isso deveria ser redistribuído. Dízimo e oferta é para ser arrecadado e redistribuído entre os necessitados, não para enfiar no bolso. Isso é picaretagem, charlatanismo. Você é ladrão. Ladrão verdadeiramente é aquele que está cobrando dízimo com imprecações. Se você pratica esse ato, você é um ladrão. Você que é um ladrão. Entendeu? Agora, humildemente falando, eu falo e provo dentro das Escrituras. Não é apenas aqui jogar no ar o que dá na telha, não. Você entendeu? Somos salvos pela fé. A partir daí, tudo que você fizer é aceito. Buscar em primeiro lugar o reino de Yahu e a sua justiça, demais coisas serão acrescentadas. Pela graça, sois salvos por meio da fé, não vem de vocês, é um dom de Yahu, não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Yahushua para as boas obras, e não pelas boas obras. Todos os nossos atos de justiça são comparados lá em Yahushua, Yahu, Isaías, como trapos da imundícia, aquilo que as mulheres usavam, né? Aqueles panos imundos no seu período menstrual. Tudo que você faz aqui de boas obras vale coisíssima alguma, não vai entrar na eternidade. Então aprenda de uma vez por todas que é de graça, pela graça, favor e merecido é que nós somos salvos. Um abraço na força e na dependência total do Espírito de Yahushua.